Bom dia, hoje quinta-feira, 17 de março. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Manifestações após as divulgações ali do áudio da conversa entre o ex-presidente Lula e diversos políticos, né? Prefeito do Rio de Janeiro, atual presidente Dilma, e até se falando em obstrução de justiça. Mesmo assim, comentários é que agora, às 10 horas, o ex-presidente Lula foi para Brasília para ser nomeado, né? Tomar posse do Ministério da Casa Civil. Impressionante isso. Probabilidade de impeachment só aumenta, então dólar para baixo, bolsa para cima, podendo sim alcançar os 50 mil pontos, e CDS risca o país em forte queda. Agora vou passar para o Gustavo para comentar sobre tudo isso. Não é a economia, infelizmente, é só política. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Pois é, para falar a parte doméstica não tem muito o que falar sem ser a parte política que está no centro das atenções. Mas vou começar então pela parte internacional, que aí sim tem vários indicadores. Ontem a gente teve a reunião do Fed à tarde. Desculpa. E o Fed praticamente mostrou que não vai subir juros no ritmo que tinha parte do mercado estava acreditando, num ritmo um pouco mais forte. Então eles meio que sinalizaram que as altas, se ocorrerem nesse ano, seriam em torno de 2 altas e não 3 ou 4, como cerca de 25% ou 30% do mercado estava colocando nas expectativas, o que fez a aversão ao risco diminuir, mas as bolsas avançaram logo em sequência à decisão do Fed. Depois o pronunciamento da presidente do Fed, a Janet Yellen, não trouxe muitas novidades, ela ficou bem na defensiva, repetiu muito do que foi discutido, falou que vão continuar olhando relatórios de emprego, os indicadores econômicos, que estão atentos sim ao cenário internacional, que é importante para eles, mas não descartou altas. Ela foi questionada, inclusive, sobre as eleições presidenciais, se isso atrapalharia, se o Fed ficaria de longe. Não seria uma reunião, que as reuniões próximas às eleições seriam reuniões para desconsiderar, para o Fed não aparecer muito. Ela rejeitou um pouco esse pedido, mas de qualquer forma ela já tomou pressão. O candidato a presidente, o Donald Trump, criticou muito o Fed, falou que eles não estão subindo juros para facilitar as condições de quem está no poder para se perpetuar, que seria a oposição, os candidatos democratas, a Hillary Clinton. E o Hillary Clinton falou que não, que as condições econômicas não estão tão favoráveis ainda para elevar juros. Então a gente vê que o Fed lá também sofre pressão política, e ela também foi questionada, inclusive na entrevista, se ela só sente essa interferência política. Agora indo para os indicadores. As bolsas na Ásia avançaram, também reagindo aí sim ainda a decisão do Fed, como elas só abriram depois. Elas reagiram e encerraram em alta hoje, reagindo bem a isso, e também ao avanço de 1,8% nos investimentos estrangeiros diretos na China, resultado positivo. Na Europa, as bolsas estão em queda, muito por conta de 2 indicadores divulgados hoje pela manhã, bem piores do que o esperado. A Europa volta a ter preocupações com a deflação. O índice de preço ao consumidor caiu 0,2% em fevereiro na comparação anual, estimativas da Eurostat, e o núcleo do índice de preço ao consumidor avançou 0,8%, um pouquinho acima do 0,7% esperados. De qualquer forma, a queda no resultado de inflação volta a trazer o tema à tona sobre como está difícil para a Europa sair desse risco de deflação. O outro indicador foi o superávit comercial, teve superávit de 21 bi em janeiro, menor do que o saldo de 22 bi esperado. O resultado foi bem analisado foi bem colocado por analistas como, em parte por conta da desaceleração chinesa, em parte porque os mercados emergentes estão crescendo menos do que o esperado, e isso está impactando diretamente a balança comercial da zona do euro, de países da zona do euro. E por último, ainda na parte externa, a gente teve a decisão do Banco da Inglaterra, o último dos 3 grandes bancos centrais que iam fazer alguma movimentação essa semana, depois do Banco do Japão e do Fed. Eles também optaram pela manutenção da taxa de juros, mantém então em 0,5% a mínima histórica. O programa de compra de ativos continua em 375 bilhões de libras, mas a diferença foi que agora na fala deles, eles já tocaram num ponto muito crucial, que pode ser muito importante para monitorar na parte externa nesse primeiro semestre ainda, que é o referendo que vai decidir se o Reino Unido vai permanecer na União Europeia ou não. Eles falaram que isso pode provocar bastante estresse nos mercados, que eles estão atentos a isso, e que isso pode ser bem prejudicial para a economia do Reino Unido no curto prazo, esse referendo de junho.
E outro ponto interessante que eles falaram é que eles ainda mantêm que a fala de aumento de juros é mais provável do que o não aumento de juros ainda em 2016. Agora, assim, indo para a parte doméstica, sem muitos pontos para tocar, todo mundo acompanhou ontem as manifestações que ocorreram depois da divulgação dos áudios das conversas entre Dilma e Lula. Desculpa. No Congresso, os deputados também favoráveis ao impeachment começaram a protestar, a se posicionar contra o governo, a pedir a renúncia da presidente Dilma, assim como as ruas, muitos manifestantes que quando questionados por que eles estavam lá, eles sempre falavam que não estavam por nenhum partido, por nenhuma bandeira, mas simplesmente que eles não aguentavam mais a situação da presidente Dilma de Dilma como presidente e agora protestando também contra a nomeação de Lula para chefiar a Casa Civil. Outro destaque hoje, a gente teve uma entrevista do Delcídio do Amaral para o jornal Estado de São Paulo, e para quem não está por dentro, ele falou um pouco sobre a conversa de um dos seus assessores com o Mercadante que vazou, que o assessor gravou, e o Mercadante propõe alguma ajuda ao senador Delcídio para que ele não se pronuncie, para que ele não contribua com as investigações. Delcídio disse que está do lado da verdade, que se surpreendeu com a rejeição do partido a ele, que ele vai tentar colaborar ao máximo às investigações, que está disposto a ficar cara a cara com qualquer um dos seus citados na sua delação, e que ele não acredita que o Mercadante fez por si só, que ele teve sim orientação superior. Ele disse com todas as palavras que o Delcídio na entrevista, que ele acredita que o Mercadante foi orientado pela presidente Dilma a intervir e meio que encaminhar uma orientação para o Delcídio não contribuir com as investigações. Então, cada vez mais a situação da presidente Dilma fica mais crítica por conta de tudo que está sendo divulgado, por conta de toda essa turbulência política. Então, a gente tem que esperar mais ainda agora a abertura hoje do processo de impeachment para ver o que vai desencadear disso. Também tem a parte do TSE, mas hoje sempre lembrando que é o dia que começa, que é a abertura efetiva do impeachment pelo Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Agora sim, devolver para o Celso. Logo mais a gente tem a posse do ex-presidente Lula. Ficar atento se ele vai ter alguma possível fala, alguma reação aos áudios divulgados ontem. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. A pergunta é, será que teremos posse mesmo do ex-presidente no Ministério da Casa Civil? E segundo, vários consultores políticos já afirmando que sim, renúncia começa a aumentar a probabilidade. Primeiro porque o PRB ontem saiu da base aliada, 21 deputados, inclusive o senador Marcelo Crivella. Eles têm o Ministério dos Esportes, já falaram que estão com cargo à disposição, depende da presidente Dilma. E agora, mesmo o PMDB rachado entre oposição e base aliada, provavelmente que a base aliada deve migrar para a oposição e sair do governo. E aí, a presidente Dilma não teria os votos necessários, 157, para vetar um processo de impeachment. A abertura dele, sim, poderia ocasionar numa renúncia, segundo diversos consultores políticos acreditam nisso. Probabilidade de impeachment vem aumentando. Lembrando que na nossa pesquisa divulgada na terça-feira, falamos sobre isso no XP Connection na quarta-feira ontem, probabilidade, segundo os investidores institucionais, aumentou e a grande maioria ficou entre 80% a 100% de a presidente Dilma não terminar o mandato. E principalmente isso deveria ocorrer, segundo 50%, no segundo semestre desse ano. Além disso, Bolsa, acontecendo isso, ficaria, na sua grande maioria, respondeu entre 55 e 60 mil pontos e o dólar entre 3,40 e 3,60. Falando do fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendedores em 15 milhões de reais. Destaques na compra só para Vale 5, Bradesco e Itaú. Destaques na venda para Banco do Brasil, Vale 3, Suzano, MRV e CSN. Nas duas pontas, Cielo, Petro 4, Itaúsa, BVMF e Ultrapar. Os estrangeiros terminaram o dia net compradores em 29 milhões de reais. Destaques na compra para Lojas Renner, Ambev, Pão de Açúcar e Vale 5. Destaques na venda para Itaú, Petro 4 e Cielo. Nas duas pontas, Bradesco, Petro 3, Vale 3, Embraer e Banco do Brasil. Uzi Minas em negociação com os credores. Eles querem congelar, É uma operação chamada Stand Still, onde o congelamento das dívidas com os bancos, A situação segue crítica para a companhia precisando de um aumento de capital. Vale Samarco, ela falando em reduzir a metade a produção de minério em Minas Gerais por conta do problema da Samarco. Aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC,
publicou resolução no Diário Oficial para regulamentar a outorga de serviços aéreos públicos a empresas brasileiras. Além disso, Embraer, será que tem envolvimentos com propinas? Um consultor de vendas alega ter pago propinas em nome da Embraer. E aí, obviamente, isso acaba podendo pesar aí no ativo. E o Santander confirmando interesse na rede do Citibank aqui no Brasil, Citi, famoso Citi. Destaque de aluguel aqui na casa ontem, Petro 4, Vale 5, GGBR, BVMF, Ambev, Amar, né, que é a Marisa, Lojas Marisa, Magazine Luiza, TIM e Tractebel. E vale o destaque, Bolsa sobe, obviamente, principalmente ativos ligados às estatais, Banco do Brasil, Petrobras, bancos também devem apresentar uma performance muito interessante hoje, BVMF, a nossa carteira está extremamente posicionada para isso. Não temos nenhum ativo hoje, né, linkado a dólar, a gente retirou Fibria, Suzano, Embraer, e temos ativos que se beneficiam principalmente com beta mais elevado, é o caso de BVMF, que hoje sim vai apresentar um desempenho extremamente positivo. Então é bolsa para cima, dólar para baixo, CDS, ricos país para baixo. Mas obviamente nós temos a acompanhar. Agora às 10 horas a possível posse. Segundo as informações da mídia, o vice-presidente Michel Temer não irá, mesmo tendo posse ou não, a essa possível posse. E fica a situação, será que o PMDB desembarca hoje ou amanhã desse governo? Isso deve acontecer em breve. Vou ficando por aqui, mas lembrando que hoje tem Batalha do Século com Ricardo Kim e Rafael Figueiredo. E aí é interessante porque teremos mais notícias, mais informações sobre isso. Um grande abraço e até lá.